Tem uma palavra para você hoje. Você já viu que muitas vezes a gente fica sem saber o rumo a tomar? Na vida da gente, nós precisamos tomar decisões, nós precisamos optar. Vou nessa direção ou vou nessa direção? Deixo esse relacionamento ou continuo com este relacionamento? Entro neste negócio ou não entro neste negócio? Vou adiante na faculdade ou eu tento fazer uma outra coisa com a minha vida? Muitas vezes na nossa vida nós precisamos optar, nós precisamos decidir para continuar. A vida é feita de decisões. Uma das coisas que não dá para mudar é a verdade que sempre que você caminha numa direção, você optou por determinada coisa e caminha naquela direção, você automaticamente abriu mão de outras. Assim é a vida. Eu decido e eu vou adiante. Eu gosto muito de um ditado que diz: o plantio é aleatório ou voluntário, você pode escolher o que planta, mas a colheita é obrigatória. Sempre na vida haverá colheita daquilo que você tem plantado. Mas o que diz a palavra de Deus sobre decisões, sobre optar, sobre direção? Será que a Bíblia tem alguma coisa a nos dizer a respeito disso? Tem sim. E é importante você buscar a Deus. Tem um versículo lá em 1 Timóteo que diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de orações, intercessões, súplicas e ações de graça. Então, a palavra de Deus está chamando a nossa atenção para que nunca na sua vida você decida alguma coisa antes de orar. O primeiro passo para uma decisão se chama oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração é a linha direta que nós temos com Deus. Isso é oração. Quando você aqui nesta terra, você de alguma maneira fecha os seus olhos, ou se você não tem condição de fechar os olhos, mas você eleva o seu pensamento a Deus. E naquele instante, você em seriedade, você diz: Senhor, eu preciso da tua ajuda nesse instante. Eu preciso que o Senhor intervenha nesse instante, eu preciso ouvir a tua voz nesse instante, eu preciso saber qual o caminho a seguir nesse instante. Senhor, me dá a tua bênção, porque eu vou fazer isso. Isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Pois bem, existem muitas promessas na palavra de Deus com relação à direção a seguir. A primeira delas que eu quero falar com você está em Isaías, capítulo 30 de Isaías, versículo 21. Você pode ler junto comigo. Está escrito aí: quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. É uma promessa da palavra de Deus, mas é uma promessa da palavra de Deus para quem já desenvolveu a capacidade de ouvir a voz de Deus. Como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não tem relacionamento com Deus? Tá vendo que tudo remete à oração? A maneira que nós temos de ouvir a voz de Deus é orando. E a maneira que nós temos de receber a voz de Deus com segurança é comparando com a palavra de Deus. Quando você precisar ouvir, quando você precisar de direção, quando você não souber o caminho a seguir, a primeira coisa a fazer é dedique-se à oração.
Tire um tempo de oração. Busque a Deus. Coloque diante de Deus as situações. Coloque diante de Deus as possibilidades. Eu posso fazer isso e eu posso fazer aquilo. O que eu devo fazer, Senhor? E aí você vai se lembrar dessa promessa quando te desviares para a direita ou quando te desviares para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma palavra que dirá: este é o caminho. Uma vez eu fiquei pensando, por que atrás de ti? Por que a Bíblia ressalta isso? Ouvirás atrás de ti uma palavra que dirá: este é o caminho, andai por ele. Quando eu penso atrás de ti, quando eu penso uma palavra que já foi dita atrás, eu me lembro de alguma coisa que já foi dita faz tempo, não é? Então, olha aqui, ó, a palavra já foi dita faz tempo. Ouvirás uma voz atrás de ti, porque já foi dita, que dirá: este é o caminho, andai por ele. O bispo, mas ainda assim a gente pergunta, como é que eu vou saber se eu estou ouvindo mesmo a voz de Deus dizendo: faz isso, ou faz aquilo, ou anda aqui, ou anda por ali? Tem um outro versículo na palavra de Deus que diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Seja a paz de Cristo sempre o árbitro, aquilo que julga. Árbitro, você lembra de partida de futebol, não é? O árbitro de futebol é o juiz da partida. Então, que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Você já viu pessoas que dizem assim: ah, eu não vou continuar este curso porque eu perdi a paz. Eu não vou continuar neste caminho porque eu perdi a paz. É a paz de Cristo o árbitro, porque se é vontade de Deus, é confirmado pela paz interior. Aliás, minha amiga, meu amigo que me assiste, qualquer coisa que custe a sua paz é caro demais, não vale a pena pagar. Se custou a paz, se te inquietou, te trouxe angústia, é caro demais. Não vale a pena continuar por aí. Então, quais as lições? Oração em primeiro lugar. Segundo, ouvirás atrás de ti uma palavra. A palavra já foi dita, a palavra está aqui, você tem que conferir com a palavra. Terceiro, seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Assim você vai acertar o caminho, com certeza. E Deus vai abençoar a sua vida.